parece que acordaram agora para dois temas que o Chega tem alavancado e tem discutido, ao contrário do que têm dito, que não temos propostas e que nós estamos envolvidos nas temáticas que são de facto importantes para a população e que só nos preocupamos em destruir. Falar de dois temas que, ao longo destes últimos anos, desde a entrada do Chega, só com André Ventura e depois com os 12 e depois com os 50, temos repetidamente trazido para cima da mesa. Uma delas tem a ver com a questão da defesa nacional e a outra que tem a ver com a autonomia da própria Europa. Desde a nossa gênese, começando pela última, desde a nossa gênese, que temos feito parte de famílias europeias que defendem que claramente a Europa deve continuar a manter os seus princípios, deve manter as suas tradições, deve manter as suas culturas, deve manter a soberania dos Estados e que devemos trabalhar economicamente em parceria com os Estados-membros, mas nunca abdicar da nossa soberania. E neste sentido, aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos anos e principalmente nos últimos 2 anos é que a própria Europa, em consequência da política de Ursula von der Leyen, tão apoiada por Luís Montenegro, ponderou a questão do novo pacto de migrações e asilo, que permitiu o escancarar de portas em relação à imigração, mas mais recentemente traz para cima da mesa, há coisa de 1 ano e meio, 2 anos, traz para cima da mesa a questão da autonomia estratégica aberta, e a autonomia estratégica aberta era uma visão que Ursula von der Leyen tinha e os partidos de esquerda dentro da Europa tinham, de começar um afastamento e um desmame, desculpem a expressão, dos Estados Unidos da América, encontrando novos parceiros para as relações comerciais. Ora, aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos anos é uma aproximação a um Estado ditatorial como é o Estado chinês e, portanto, obviamente, isto criou entropias na relação com os próprios Estados Unidos. Mas, para além disso, passou a existir a estratégia da comunicação por parte da Comissão Europeia de garantir a autonomia estratégica aberta que levaria a um acordo com a Mercosul, ou seja, com os países da América Latina, garantindo assim novo mercado comercial. Ora, isto obviamente criará problemas ao setor primário, aos nossos produtores e também à nossa indústria, porque estamos a lutar concorrencialmente com mercados onde o dumping salarial é uma realidade, onde os direitos humanos não são salvaguardados e onde não têm as imposições de normas e de uma série de características que têm que ser impostas aos produtores europeus e, portanto, obviamente, estamos a lutar com alguém que produz a um preço mais baixo e que, mesmo assim, entra no nosso mercado a um preço praticamente equivalente. Ainda ontem, André Ventura explicou isto muito bem na televisão e este tem sido o nosso posicionamento, que esta abertura ao mercado da Mercosul a ser feito teria que ser com medidas proteccionistas para os produtores europeus e, no nosso caso em concreto, para os produtores nacionais. Ou seja, durante anos desafiaram os Estados Unidos da América e depois ficam muito incomodados a dizer que claramente os Estados Unidos da América estão numa lógica de retaliação. Donald Trump, por muito que eu não concorde, obviamente, com a retaliação feita à União Europeia, está a defender aquilo que se propôs nas eleições, que são os americanos. Assim como nós defenderíamos os portugueses, assim como nós queremos defender os portugueses, assim como nós consideramos que devem existir medidas proteccionistas para a indústria portuguesa, seja da cortiça, seja do vinho, seja daqueles que são os mercados de maior exportação que nós temos a nível nacional. Em relação à defesa, ouvi há minutos atrás Luís Montenegro com a questão do vamos recuperar e vamos antecipar a nossa meta dos 2% que estava estabelecida até 2029. Ora, vamos ver se paramos com brincadeiras. Aquilo que é real é que Portugal comprometeu-se com a NATO que faria este investimento dos 2% do PIB em defesa desde 2014. Ou seja, passaram anos e anos e nada fizeram. E, portanto, foram 11 anos, pelo menos, fora aquilo que para trás de 2014 já não fazíamos investimento nas Forças Armadas, completamente tendo os militares e as Forças Armadas de mão estendida, fora a falta de investimento no material. Na Força Aérea, então, é gritante, continuamos a ter os C-130 parados sem poderem levantar voo, que tanta falta faziam, que foram comprados os kits, por exemplo, para combate a incêndios para ser aplicados nestas estruturas militares dos C-130 e nunca foram utilizados, estando na base aérea do Montijo, completamente degradados ao final deste tempo todo e foram kits que custaram milhões de euros.
O problema das aeronaves é, claro, a falta de atualização de software em muitas delas, e achamos que poderemos fazer uma defesa nacional sem qualquer investimento. Ao longo destes anos não fizemos investimento, brincámos com a situação e foi preciso entender que ou estamos na NATO ou nós temos uma ameaça clara na Europa e apesar de nós estarmos mais afastados do que outros países da Rússia, nós temos, no entanto, uma plataforma continental que é uma das maiores do mundo e uma das mais ricas em metais raros, e não me estou a cingir apenas à zona económica exclusiva do Oceano Atlântico, mas sim à plataforma continental que faz nós um dos maiores países, se não o maior país até da União Europeia a nível geográfico, com a dimensão que temos da plataforma continental. O facto de a Rússia invadir a Ucrânia tem muito a ver com a exploração dos metais raros. E basta ver que Donald Trump, para tentar fazer o acordo com Zelensky, aquilo que queria era claramente a exploração por parte dos Estados Unidos dos metais raros. Tudo isto tem uma importância económica brutal e nós temos uma das maiores plataformas continentais, repetindo a história, onde temos os metais raros e onde, obviamente, isto é uma zona apetecível para estes grandes monstros mundiais e para as maiores potências mundiais, seja os Estados Unidos, seja a Rússia, seja a China. Brincar com esta situação, não ter meios de defesa, não ter qualquer investimento ao longo destes anos, é continuar a acreditar que o dia que aconteça algo estamos dependentes dos Estados Unidos. E gostava de chamar a atenção ao seguinte: neste momento a NATO de facto está dependente dos Estados Unidos e do investimento que os Estados Unidos faz. Mas a realidade é que nós continuamos a ter partidos irresponsáveis, como todos aqueles que vêm da extrema esquerda até à esquerda, apesar de, como disse ainda ontem o Presidente André Ventura, o PS não ter este posicionamento de saída da NATO, mas quer o PCP, quer o LIVRE, quer o PAN, quer o Bloco de Esquerda, consideram que a presença na NATO deveria ser extinta e que nós devíamos sair da Aliança Atlântica, o que nos tornaria um dos países mais frágeis e mais apetecíveis, dado a nossa ligação ao Atlântico e dado a situação de o Atlântico tornar-nos a porta de entrada na Europa e nunca ter existido uma visão clara por parte dos líderes europeus. Aquilo que estamos a viver, quer a nível económico, quer a nível de mercados, quer a nível da defesa na Europa, é uma consequência de uma fraca liderança que ao longo dos últimos anos tem imperado na Europa. A Europa vive de festas e festarolas. A Europa vive do bem-estar aparente da sua população e de considerar que aqui é o Eldorado. Em consequência dessa falta de políticas, tornamos e assinamos com a bandeira no Mediterrâneo, a dizer claramente a quem está do outro lado do Mediterrâneo que aqui tudo é fantástico e tudo é maravilhoso. Isto cria consequências diretas na questão da imigração ilegal, mas obviamente tem consequências também no despesismo e na forma como a Europa não se organiza e não consegue ter uma estratégia comum para defender as suas fronteiras. E basta pensar que quando a CEE foi criada, apesar de se chamar Comunidade Económica Europeia, um dos principais objetivos era a defesa das suas fronteiras. Nunca, mas nunca souberam fazer isso. O projeto europeu está sempre colocado em causa e, portanto, de uma vez por todas, o projeto europeu tem que garantir a soberania dos Estados e depois que cada um com as suas características e vicissitudes possam trabalhar em conjunto, garantindo que a Europa é de facto um mercado forte, mas é também um espaço de defesa para todos os cidadãos que aqui estão. Caso contrário, continuamos a brincar, que é aquilo que têm feito ao longo dos últimos anos, e isto tem consequências diretas. Por isso, vir agora dizer que vamos antecipar o que estamos atrasados há 11 anos.